Boa noite. Estamos nessa quarta-feira gostosa aqui de outono, esse dia ensolarado. Na verdade, depois de um dia ensolarado, uma noite agradável, friozinho. E hoje eu quero falar do 57 em 7, um aspecto diferente do 57 em 7, que é como fazer 57 em 7. Se eu tenho toda a forma de fazer o 57 em 7, por que eu não tenho certeza que o 57 em 7 dá certo? Ou é certeza, eu posso dizer, se você vai fazer o 57 em 7, basta você fazer x, y, z, que é uma equação, você vai lá e bate. Eu quero trazer hoje para vocês a consciência de que, e daí eu vou compartilhar a minha experiência, hoje conversando com os consultores aqui na área de estratégia de marketing digital. Olha, a minha experiência é que os negócios, a gente precisa ter a consciência da dependência de Deus. E quando eu digo isso, a consciência da dependência de Deus, para mim, eu já posso testemunhar aqui para vocês que a primeira coisa que eu compartilhei com eles é isso, né? Que na cultura brasileira a gente nunca se acha rico. Sempre a gente acha que rico são os outros, né? Eu até fiz uma referência de um livro recente muito interessante, que é Coisas de Rico, que um antropólogo trata dessa questão, coisas de rico, né? Na cultura brasileira, sempre o rico é o outro, alguém é mais rico, alguém é mais... A gente nunca se considera rico, a gente sempre acha que a gente não é rico. E independente do quanto, independente do que eu já ganhei, do que eu já não ganhei, tem duas coisas que esses meus 67 anos de vida, mais de 40 anos de experiência como empresário, como empreendedor, como investidor, eles me ensinam. E eles me ensinam principalmente duas coisas. Que em todos os negócios meus e da minha esposa, a gente trabalhou duro. A gente trabalhou com amor, com carinho, com conhecimento, a gente estudou, a gente investiu não só dinheiro, tempo, criatividade, etc. Todos a gente sempre investiu muito, dedicação, paixão mesmo, paixão. Negócio para dar certo, paixão é um diferencial, é sensacional. Mas a gente, com certeza, eu olho para tudo que eu já fiz na vida, o que minha esposa já fez na vida, e às vezes eu olho outros negócios, mas principalmente a minha experiência me mostra o seguinte: os negócios que deram certo não foram os negócios que eu fui genial, ou que minha esposa foi genial, isso foi importante. Mas os negócios que deram certo foram os negócios que Deus abençoou. Louco, né? Louco. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que eu posso dizer o que o 57 em 7 vai funcionar para você se eu tenho essa consciência da dependência de Deus? Então, como é que eu faço para Deus fazer o negócio dar certo? E basicamente não tem como fazer isso. A ordem das coisas, né? A ordem dos fatores ouve Deus. Eu tenho um perfil, você já deve ter ouvido, que é o Aprenda a Ouvir Deus. Então, ouve Deus. Cara, mas ouvir Deus é complicado. Por que é complicado? Porque o tempo de Deus é outro tempo. A lógica de Deus a gente nem sempre consegue entender. Mas tem uma coisa que eu já aprendi, e isso eu queria compartilhar com vocês. É que Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus é abençoador. Se depender de Deus, teu negócio vai dar certo. Não depende, Deus não tem essa dimensão antropológica de troca. Deus não te abençoa porque você foi bonzinho. Deus não te abençoa porque você fez o bem. Deus, a natureza de Deus é abençoadora. A natureza de Deus é protetora. A natureza de Deus é te livrar do mal. A natureza de Deus é
querer teu bem. E porque às vezes a gente sofre? A natureza de Deus faz do sofrimento ou da dificuldade um ponto de aprendizado, um ponto de passagem. Daí você vai falar, Carlito, você está querendo se conformar às coisas de Deus, às vezes Deus castiga e você está dizendo que isso aí é aprendizado. Olha, Deus não é castigador, Deus é abençoador. Então, é muito comum a gente sofrer, é muito comum a gente não entender o sofrimento, é muito comum a gente passar perrengue, é muito comum a gente passar perrengue. Eu tenho um viés, eu sou um pouco compulsivo por doce, por comida, eu devoro, e eu sou compulsivo por investimento. Eu vejo um negócio bom, eu invisto mais do que minha capacidade de investir. E depois eu passo perrengue, eu passo aperto, eu passo dificuldade, porque eu não consigo fazer o fluxo de caixa que eu me comprometi. É um bom investimento, eu estou ganhando dinheiro, mas eu me comprometi a um fluxo de caixa maior que eu não tenho. Então isso já me aconteceu muitas vezes. E às vezes eu estou passando por um ciclo desse. Me acontece. Então, eu estou no meio de um negócio bom, no entanto, sofrendo por gestão financeira. Um erro de compulsividade. Deus é o culpado? Não, é eu que fui culpado. Eu dei um passo errado. Eu dei um passo em direção a um bom negócio, mas dei um passo muito grande. Meu emocional, eu costumo dizer que eu sou muito melhor consultor do que empresário. Eu consigo, como consultor, eu consigo facilmente diagnosticar os negócios do meu cliente. Eu consigo facilmente aconselhar meu cliente. Para os meus negócios, o meu emocional entra, e às vezes eu não consigo. O meu emocional domina, e daí eu entro em umas enrascadas como essa, investir demais. Então, a compulsividade alimentar eu tenho aprendido, depois de muitos anos, 24 que eu aprendi para controlar o câncer, para zerar o câncer que a gente teve sucesso, eu aprendi a fazer a dieta cetogênica, por causa de que ela é favorável a prevenir o câncer, e daí os resultados que nós obtivemos foram tão bons para zerar o câncer. Desde 24 eu não tinha, o câncer tinha desaparecido, e que eu falei, conversei com meu médico, falei, vou continuar então fazendo a dieta cetogênica, porque eu vou transformar ela num estilo de vida. Mas com isso eu perdi 20 quilos, mais de 20 quilos, e então hoje a compulsividade, eu ainda tenho umas crises compulsivas, assim, então eu de segunda a sexta não como nada de doce. Mas se eu como às vezes um docinho, me abre um apetite que é complicado. Então, o que eu estou dizendo é das limitações. Eu tenho sentido culpar Deus que eu comi demais? Não, não tem. Foi meu emocional. Tem sentido culpar Deus porque eu investi demais? Pode até ser bom para mim, pode ser até que eu ganhe muito dinheiro, mas aquele perrengue que eu estou passando por falta de dinheiro, a culpa é minha. Mas o propósito não é arranjar culpado, eu não estou falando de achar culpados, eu estou falando de que para você fazer seus negócios prosperar, para você ter sucesso, a minha experiência é conexão com Deus. Eu costumo dizer que eu não consigo tomar decisões sem conversar com Deus. Eu não consigo não depender de Deus. Vem da minha formação, vem da minha infância, vem das minhas experiências. Talvez eu tive lá aos 7 anos um tombo de cavalo que era para eu ter morrido e não me aconteceu nada. Era para eu ter ficado paraplégico e não me aconteceu nada. E eu me lembro
da situação, estava na fazenda, o cavalo galopando, ele levou um tombo no campinho de futebol e rolou em cima de mim, e se a sela tivesse passado na minha coluna, passou a essa distância da minha coluna, eu teria ficado paraplégico ou morrido. No entanto, ela não passou, ela passou do lado e não me aconteceu nada. Eu levantei, peguei o cavalo, não tive coragem de montar no cavalo naquele dia. No dia seguinte eu já estava galopando pela fazenda fora. Mas eu me lembro que então eu voltei para casa a pé, puxando o cavalo pelo cabresto. Estava o Davi, um primo meu, ele estava no outro cavalo, ele voltou comigo, acompanhando. E quando eu cheguei em casa, encontrei minha mãe. Eu tinha isso era julho de 67. Então eu tinha 8 anos. E meio assim, né, meio emocionado, meio choroso, né, assustado, eu falei para minha mãe: Deus me salvou. Então essa consciência, para mim, essa consciência da dependência de Deus, ela vem de lá. Talvez foi a educação dos meus pais, pode ter sido, mas essa experiência, para mim, talvez tenha sido, né, experiência mesmo. Me vi diante de uma circunstância que poderia ter sido muito, muito grave. E depois, ao longo da vida, eu tive outras 3 ou 4 circunstâncias que eu passei muito perto da morte e não me aconteceu nada, né? Então, Salmos diz isso, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Tu é Deus. Então, essa consciência da dependência de Deus, seja lá qual seja a circunstância, é o ponto diferencial para tudo, inclusive o 57/7 do seu negócio. Então, quando eu falo aqui na live de quarta, que eu falo um pouco de estilo de vida e de experiência, como hoje eu vou ensinar religião para você? Não, é a Bíblia. Né? Se você for ouvir a mim, eu sou cristão, é a Bíblia. Né? Eu creio em Cristo como Senhor Salvador. Se você não crê assim, conversa com o teu Deus. Eu vou te ensinar, ou vou compartilhar a minha experiência, que é isso que eu posso, né? O que eu tenho eu posso dar, o que eu não sei não adianta. Né? Então, na minha experiência como cristão, para mim, meu Deus é o Shaddai, é o grande eu sou. Né? Jesus Cristo é parte dele, Espírito Santo que está aqui conosco é parte dele, é o mesmo Deus. Mas eu não vou ensinar teologia para você, eu vou contar o que eu tenho vivido, como eu tenho vivido. Então, como é que você pode colocar Deus na tua rotina? Então, lembra o seguinte, relacionamento com Deus não é religião, e eu não estou negando religião, não estou negando igreja, nada disso. O que eu estou dizendo para você é que relacionamento com Deus é uma coisa íntima, pessoal. Você deve ter um mentor. Eu tenho mentor para neurociência, eu tenho mentor para marketing digital, para espiritualidade. Eu tenho mentor, o meu pastor, Josimar Fonseca, é meu mentor. Alguma questão, algum problema maior que eu não consigo resolver, além de eu ter minha equipe, né? Quem é minha equipe espiritual? Eu e minha esposa. Mas meu mentor, né? Temos mais que um mentor, né? Meu mentor é o Josimar Fonseca, mentor meu, da minha esposa, e eu tenho uma pastora Rita Miranda, que é muito amiga da minha esposa, elas têm uma grande conexão como mentora, né? Como pastora dela, e se tornou uma grande amiga nossa. Então, a gente precisa ter um círculo. Não é um círculo de proteção, é um círculo exatamente como a gente tem, mentoria para business, mentoria, você não tem mentoria para personal trainer? Eu tenho lá o Bruno Massafera, meu personal trainer, uma vez por semana, ele passa 1 hora comigo e com minha esposa, orientando os nossos treinamentos. Eu nunca tive isso.
É um luxo? É um luxo, mas é um luxo necessário. Isso melhora a condição de vida da gente. Então, ter mentores, talvez seja um luxo. É uma forma de você acelerar resultados. Então, do ponto de vista espiritual, a gente fala muito de igreja, a igreja acaba tendo o mentor que você precisa, ou programas, mentorias, né, que você precisa. Mas a essência é Deus. Não é o mentor, é Deus. Se o mentor da educação física te orienta, né, mas se você não for lá e fizer, não vai adiantar ter mentor. O mentor do 57 em 7 sou eu, mas se os exercícios, as práticas, o que a gente olhar junto, você não for lá na tua empresa, ou mesmo eu junto com você, interagir com a tua equipe e fazer acontecer, não vai acontecer. Então, quando a gente fala de espiritualidade, tem que haver o teu relacionamento com Deus, que não é o teu relacionamento com o teu mentor, que não é o teu relacionamento com a tua igreja, é o teu tempo com Deus. Então, eu todo dia, né, meu tempo com Deus, eu gosto logo ao acordar. Padrão, segunda a sexta meu, é acordar às 15:45 da manhã. Das 15:45 às 5:30, 5:45, é o tempo meu de ler a Bíblia, de conversar com Deus, mas rezar, ali ajoelhar, pode ser, mas em geral é ouvir Deus. Eu ouço muito Deus pela Bíblia. Então as formas mais comuns que eu faço um mapeamento de como se ouve Deus, o meu são três formas que eu ouço Deus. Um é pela palavra, pela Bíblia. Então esse eu consigo, pronto, de segunda a sexta-feira eu leio a Bíblia. Outra forma é Deus enviar profetas. Então, às vezes, do nada. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma proposta de um projeto novo que eu não esperava, de alguém que eu não esperava. Eu esperava que alguém viesse me vender alguma coisa. Não. Ele veio me convidar para um projeto. Alguém notório, alguém importante, alguém que faz parte do meu relacionamento profissional. Então, agora eu tenho aqui que distinguir se isso é Deus me enviando uma porta de negócios nova. Pode ser que seja. Tem cara de ser. Eu estou processando, compartilhei com a minha esposa, a primeira coisa é que ela achou legal, ela achou interessante, ela achou que é uma oportunidade. Então, normalmente as coisas de Deus têm confirmação, principalmente para casais. Então, isso repercutiu entre nós. Agora a gente precisa ver nos próximos dias como é que isso avança, como é que isso vira comunicação com Deus. Então, eu falei de Deus fala comigo através da minha leitura bíblica diária, né, de segunda a sexta. Fim de semana não. Domingo eu vou à igreja, domingo eu vou ao culto, mas de segunda a sexta é isso. Deus me envia pessoas, me envia profetas. Então, quando alguém fala, como é que eu estou dizendo então que um parceiro de negócio é profeta? Pode ser que ele seja um enviado de Deus. Pode ser que Deus me enviou essa pessoa. Então é profeta. Ele está falando, o que ele está falando é alguma coisa que Deus está falando para mim. Então eu preciso ficar atento, porque nem todo mundo que fala com você é enviado de Deus, ou está falando em nome de Deus, ou está falando de forma profética. Pode ser que esse projeto que me apareceu ontem seja um projeto profético. É outra forma. E eu tenho, né, particularmente, não é para todo mundo, uma das formas que Deus fala comigo, eu peço para Deus sinais. Né? Na Bíblia tem vários episódios de sinais, né? E é uma das linguagens que Deus fala comigo é através de sinais. Então, normalmente eu uso para confirmação e assim por diante.
Então, quer fazer 57 em 7? Quer ter sucesso no teu 57 em 7 e em todos mais negócios que você tem, ó, estratégias que você vai desenvolver? Vou te contar um segredo. O segredo não é o 57 em 7. O segredo é a sua conexão com Deus. Pode ser que Deus esteja me enviando, e eu não quero aqui viajar na maionese. Pode ser que Deus esteja, sim, me enviando como recurso, como profeta para o seu negócio. Tá? Daí, sim, a gente tem chance de ter muito mais sucesso. Por exemplo, no meu processo de cura de câncer, o meu médico, nem cristão ele é. Ele até teve formação cristã, mas hoje ele tem uma formação mais holística. Mas quando ele surgiu, né, Dr. Gustavo Vilela, grande nome na oncologia, um oncologista de sucesso, e comigo tem tido sucesso também, eu tenho muita confiança nele. Mas logo que ele surgiu, não é que eu questionei a Deus, né? Primeiro, eu fui com a minha esposa gostou dele, então sempre essa confirmação, no caso eu e minha esposa, é importante, porque é a minha célula familiar, nós somos uma só carne, então eu e minha esposa, em negócios, o negócio dela, o negócio meu, família, tudo, a gente olha muito juntos, a gente tem identidade, mas a gente é uma só carne, a gente é um em Deus, então precisa muito, se a Malu, minha esposa, não topa uma coisa, esquece, não vou fazer. Se ela topa, se ela acha, daí a gente vai estudar mais, ver, verificar. Né? Então, isso funciona na comunicação com Deus. Sempre a validação, se minha esposa topa, se minha esposa, não é que é suficiente, mas é necessário. A minha esposa topar alguma coisa é um pré-requisito para que seja de Deus. Agora, o fato de ela topar não é suficiente para dizer isso é de Deus, vamos fazer. Daí vamos estudar mais, investigar mais, verificar mais, ouvir mais Deus e assim por diante. Então, por exemplo, no caso do meu médico, olha que interessante, ele não é cristão. Eu e minha esposa gostamos dele, sentimos segurança nele. Nós passamos mais ou menos uma semana orando, questionando a Deus. Falando, mas Deus, ele não é cristão, como é que é? Poxa, todo ser humano foi criado por Deus. Ele é criado por Deus, né? Todo conhecimento vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. E Deus nos deu a convicção de que o meu médico era Deus que estava me enviando. Sim, era para eu tratar com ele mesmo. E tive sucesso, estou tendo sucesso no meu tratamento. Né? A gente já está em 5 anos de tratamento. Depois de 3 anos, o câncer zerou. Ficamos 2 anos zerados. Em 1 mês ele deu um pico, deu sinal de estar vivo. Fomos lá, atacamos ele, enjaulamos ele de novo, zeramos ele de novo. Então, minha próxima consulta a gente vai ver. Mas já zeramos ele de novo e vamos ver se a gente mantém ele zerado. Então, veja bem, o que eu estou dizendo para você, então, o sucesso do tratamento de câncer foi minha sabedoria, foi minha experiência, foi minha genialidade? Não. Foi a minha consciência de dependência de Deus, de orar, de pedir, de ouvir Deus, de espalhar, de esperar. Esperei quase 1 ano, era para fazer cirurgia. Senti fortemente um sinal de Deus me falando, não faça. E não que fazer cirurgia não fosse bom, mas naquele momento, não faça, vou te providenciar um outro jeito. E depois de quase 1 ano que eu comecei o tratamento. E tivemos sucesso. Mas hoje eu tenho plena consciência de que eu não tenho mais câncer porque Deus cuidou de mim. Eu não tenho mais câncer
porque eu me mantenho atento ao que Deus fala. E se Deus me falar para fazer cirurgia, eu faço. Não tem problema nenhum, não tem preconceito nenhum. Mas eu me sinto seguro, me sinto conectado a Deus o suficiente para manter. Minha vida melhorou, minha qualidade de vida melhorou, meu estilo de vida melhorou, estou bem, né? Então, sigo assim. E isso vale para tudo. E nos negócios também. Então, surgem oportunidades, pode ser que surjam coisas que não é para fazer, parece que é lógico, parece que é bom, mas não é para fazer. Tem outras coisas que requer investigar e é para fazer. Então eu diria para você, aqui que está me ouvindo, principalmente você que está pensando, tem seu negócio e gostaria muito de aumentar a tua lucratividade. Poxa, aumentar a lucratividade é bom, vai sobrar mais, vai ter dinheiro para investir, vai ter dinheiro para viver melhor, vai ter dinheiro, agora o dólar baixou, quem sabe vou passar, né? Passar o Natal com as crianças na Disney, não sei, né? Férias dos sonhos, não seria legal? É bom, poxa, vou ter dinheiro, vou ofertar para projetos de missões, eu trabalho bastante com missões, gosto disso, né? Poder ofertar, transbordar, ajudar outras pessoas, influenciar o futuro de jovens, eu gosto demais, eu faço orientação com inteligência vocacional, isso é bacana, isso eu faço de graça. Tem um valor alto e eu tenho o maior prazer em semear na vida de jovens no sertão da Paraíba tantos profissionais que já foram abençoados através de mim. Isso não é mérito meu, é mérito de Deus, e eu fico feliz por saber que Deus me usa para abençoar outras pessoas. Que legal. Então, é importante você entender isso. Quer fazer o 57 em 7 e prosperar, né? Aumentar o lucro das suas empresas, do seu negócio ou da sua empresa, legal, ou outras possibilidades de outras mentorias, etc. Conecta com Deus, ouve Deus, cria um tempo, tá? A Bíblia fala muito da madrugada, eu gosto da madrugada, tem gente que gosta do meio da madrugada, meu pastor, que é meu mentor, ele gosta de acordar às 3 da manhã para orar e depois volta a dormir. Legal, eu prefiro acordar um pouquinho mais tarde, né? Acordo 15 para, em geral, 4h30, mas 15 para 5, e já começo o meu dia mais cedo. E vou dormir mais cedo, normalmente 15 para as 11, eu estou dormindo. Então, cria a tua rotina, mas põe dentro da tua rotina, não a burocracia de falar com Deus. Põe na tua vida paixão, a sede, a vontade, a necessidade de ouvir a voz de Deus. Deixa Deus falar contigo. Ele tem formas, né? Eu ensino aí 7 formas que Deus fala, né? 7 formas bíblicas que Deus fala. Eu te ensino essa mentoria, eu dou de graça, tá? Se quiser, fala com a minha equipe e a gente pode te incluir nessa mentoria. É um programa, tá, que usa a Hotmart, usa a plataforma, tem vídeo, tem sessão de mentoria por Zoom e etc. E eu dou de graça. Mas não uso para vender, não uso para nada. É assim, Deus escolhe as pessoas para quem eu devo dar. Então, se você tem interesse, diga aí, quero ouvir Deus, comenta aí, quero ouvir Deus. E daí minha equipe entra em contato contigo, tá bom? Então pensa nisso. Quer ter sucesso? Eu não consigo ter sucesso sem estar conectado com Deus. E te digo mais, as coisas que eu achava que estava tendo sucesso não foram as que eu tive sucesso, e as coisas que eu não esperava ter sucesso, muitas delas tiveram um grande sucesso, financeiro, patrimonial e tudo mais, porque Deus abençoou. Então, para mim, não existe essa causa direta, né, que eu fiz, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu semeei em projeto
social, porque eu semeei em projeto de missões, porque eu dei mentoria de profissional, que isso me gerou bênção. Não, eu não consigo fazer essa correlação de causa e efeito. O que eu sei é que Deus me livrou da morte muitas vezes. Deus livrou minha filha da morte quando eu ainda era muito pequenininha. Deus tem nos abençoado. Sou rico, sou pobre? Não sei, mas o que eu tenho foi Deus que me deu. Trabalho, gosto de trabalhar, tenho alegria de trabalhar, semeio na vida dos outros, mas não é porque eu faço isso que Deus me abençoa. Eu acredito que Deus me abençoa porque Ele é abençoador. E quanto mais eu tenho consciência de que eu dependo de Deus, melhor eu vivo, melhor é minha vida. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Na quarta-feira é o dia que eu falo da live do estilo de vida, do tomador de decisões, de quem quer fazer o 57 em 7. Seja você empresário, empresária, profissional liberal, dono do seu negócio, não interessa. Você tem que tomar decisões. Você está investindo, você quer prosperar, você vai trabalhar, eu também trabalho todos os dias, estou no escritório aqui feliz da vida, 7h30 da noite, vou sair provavelmente em torno das 8, isso não é tarde para mim, está tudo bem, estou feliz assim. Não acho que eu trabalho demais não. Mas o trabalho meu não é pesado, eu gosto de fazê-lo. Dentro do meu trabalho, Deus me dá oportunidades de transbordar, de abençoar outras pessoas, de gerar emprego, de gerar renda, de abençoar o meu cliente, né? Olha que louco. O sucesso da minha empresa abençoa o meu cliente. O sucesso da tua empresa abençoa o teu cliente. Teu cliente vai ter um melhor serviço, teu cliente vai ter um melhor produto, teu cliente vai, através de você, alcançar resultados, viver mais satisfeito, gerar benefícios. O ideal é que você se torne um fornecedor estratégico para o seu cliente, de tal forma que você seja único. Isso é prosperidade, isso é de Deus. Eu não falo isso de forma vã, falo de forma consciente. Se você, cada vez mais, tiver a consciência da tua dependência de Deus, se conecta em Deus. Não estou falando para você virar um carola. Investe, o segredo é reserva tempo para você ouvir Deus, descobrir a forma. Se você não sabe que formas que você ouve Deus, fala com a minha equipe. Eu te ensino fundamentos bíblicos para você aprender a ouvir Deus. Deus fala as pessoas ouvem Deus de diferentes maneiras. Tem gente que tem mais propensão a ouvir de uma maneira, como eu falei para vocês, eu tenho propensão por sinais, por profetas e por leitura bíblica. Tem gente que tem outras maneiras de ouvir Deus, tá? Existem aí 7 maneiras catalogadas na Bíblia, muito conhecidas, tá bom? Um beijo no coração. Quero ver você fazendo o teu 57 em 7. Te vejo na próxima live.